Fala moçada, este é o nosso Play História Especial e eu sou o professor Macari e eu digo que é especial porque hoje eu trago uma aula importantíssima para você daquela matéria que todos amam, que todos gostam, aquela matéria que traz uma experiência e bagagem intelectual do passado, das atualidades e faz com que você tome decisões belíssimas neste presente, no seu presente, para que você tenha resultados futuros excelentes. Então a história tem tudo a ver com o seu presente, com o meu presente. E hoje eu digo que ela é especial porque eu vou trazer conteúdos do PAS para você. Você sabe o que é o PAS? Processo de avaliação seriada feita pelas universidades públicas que permite que você busque uma vaga lá de acordo com a pontuação que você tira. Então uma espécie de vestibular dividido em primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, com conteúdos de acordo com a série que você está lá. No primeiro ano você fez a sua inscrição, vai cair então na primeira etapa conteúdos do primeiro ano do médio, no segundo ano, na segunda etapa e é claro, consequentemente, na terceira etapa conteúdos do terceiro ano. É bom demais ou não é? É mole? E tem mais para você. Antes disso, eu quero primeiro dar um recadinho importante. Se você gostar da aula, eu amaria que você simplesmente desse aquele like bacana. Mas eu quero que você vá mais longe. Eu quero que você se inscreva no nosso canal. O nosso canal tem uma proposta de trazer para você conhecimentos históricos que vai ajudar você muito na construção deste conhecimento. E para isso eu preciso fortalecer o canal com as suas inscrições. E é claro, se você achar bacana, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que precisa aprender um pouco mais de história. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal. E agora, rapidinho, produção, roda a vinheta. Atenção, galerinha do segundo ano que fará a segunda etapa do PAS. Eu vou aqui passar rapidamente para você os conteúdos de maior relevância que você precisa estudar para esta avaliação. Então fica comigo que eu vou ler rapidinho com você. Olha só, nós vamos começar estudando ali História Moderna e Contemporânea, Renascimento, Colonização das Américas, Sociedades Indígenas, Burguesia, Revolução Industrial, Liberalismo, Crise de Impérios e por aí afora. Também vamos estudar História do Brasil e um pouco de História do Paraná. Mas nós vamos fazer isso tudo num vídeo só. No, God! No, God, please, no! Eu vou fazer uma sequência de vídeos, a qual eu dentro de 12 minutos, 15 minutinhos, talvez um pouco mais, nós vamos superando as etapas do conteúdo. Senão fica um vídeo muito longo, cansativo, e nós não queremos nos cansar, nós queremos simplesmente aprender. Ah, galerinha, deixa eu te lembrar, procura assistir os vídeos por inteiro, vou fazer eles bem curtinho, então pega a sequência de vídeos, estuda os detalhes, porque é nos detalhes, que você sabe muito bem, que mora o perigo. E eu não quero que você perca nada, nada, nada. Como o vídeo vai ser uma sequência, assistam todos. E um detalhe importante, o Play História foi criado aqui para simplesmente enriquecer conhecimento. Então vamos usufruir o máximo possível. Vamos lá. Olha só quais são os conteúdos. História moderna e contemporânea. Renascimento, reforma religiosa, revolução científica, colonização das Américas e mercantilismo, as sociedades indígenas, o impacto das conquistas, revoluções burguesas, revolução industrial, crise dos impérios coloniais e, é claro, o processo das independências das Américas, conservadorismo, nacionalismo, socialismo, aquelas ideologias lá no século XIX, estão ligados? Os Estados Unidos e de história do Brasil, nós vamos focar ali o período imperial, 1822 até 1889, e história do Paraná. Tranquilão, então? Vamos lá então para o primeiro conteúdo nosso, importantíssimo. Modernas, Renascimento, Reforma Protestante. Se liga aí nesse mapinha conceitual, bacaninha, legalzinho que você vai ter no final dessa aula aí, então fica ligado. Olha só, Idade Moderna, vamos ver o período da Idade Moderna, 1453, derrubadas os muros de Constantinopla, final do Império Romano Oriental, estão lembrados, né? E a 1789, Revolução Francesa, esse é o período compreendido que nós conhecemos como Idade Moderna. O que nós temos aqui?
Nós temos aqui que olhar o contexto do Renascimento. Lembra que é o Renascimento? O Renascimento nada mais é do que você simplesmente trazer de volta, reforçar, revalorizar a cultura greco-romana. As questões da ciência, as questões das cidades, do urbanismo, o comércio, tudo aquilo que renasce ali no final dos séculos XIV ali, nós vamos ter agora alguns posicionamentos a partir de então. E a primeira coisa que nós vamos entender, o pioneirismo italiano. Bom, é óbvio, né? A Itália fica ali praticamente no centro do mar Mediterrâneo, num ponto estratégico. Pensa agora num pedágio. Fica bem tranquilo de controlar aquele acesso entre Ocidente e Oriente, não é mesmo? Então, ali os mercadores, os comerciantes se fortaleceram demais, por conta até mesmo de intermediarem todos os negócios que haviam com especiarias e seda, tudo que você puder imaginar que viesse do Oriente, passaria obrigatoriamente pela Itália. Então a Itália foi muito importante. Há também uma economia burguesa muito forte, um mecenato, ou seja, pessoas burguesas, pessoas que investiam ali na questão da arte, na questão da cultura, da questão da intelectualidade. Tudo isso daí vai reforçar demais o Renascimento, que vai, de certa forma, ofuscar, sem dúvida nenhuma, a questão da Idade Média, porque vai trazer novos pensamentos, o pensamento individual, o direito de você poder pensar do jeito que você quiser pensar sobre tudo. E há também na Itália um elemento bastante importante que, por conta deles estarem fazendo esse entreposto entre Oriente Extremo, Oriente Médio e a Europa, eles têm uma troca cultural muito forte. Então a Itália ela vai ser muito fortalecida com a questão cultural por causa dos mercadores. Vamos lá então. Algumas características interessantes do Renascimento que você não pode esquecer. Negação da cultura medieval. O Renascimento vai negar, por quê? Porque há uma revalorização da cultura greco-romana e é estabelecido assim o antropocentrismo. Vamos entender, antropocentrismo, ela não tem a ver com falta de fé, não tem a ver com não acreditar em Deus. Antropocentrismo tem a ver com responsabilizar os homens pelas suas atitudes. No teocentrismo, se deixava tudo a cargo de Deus. Tudo era Deus, tudo era vontade de Deus, veio a praga e a vontade de Deus, veio a bonança e a vontade de Deus. Aqui, o homem também participa deste processo. O homem é parte do processo dos direcionamentos que ocorrem no mundo, nos fatos, nos acontecimentos. Isso se chama antropocentrismo. Dentro do antropocentrismo existe um movimento chamado humanismo. O que é o humanismo? No humanismo, aí sim, há uma super mega valorização na intelectualidade humana, ao ponto de muitas vezes negarem Deus, surgirem o ateísmo, tá? Mas esse é um movimento dentro do antropocentrismo. Há um racionalismo muito, muito forte, em detrimento da fé, e é claro, a ideia de que a Terra não é mais o centro do universo. Nós vamos deixar de lado o geocentrismo e vamos passar a pensar no heliocentrismo, ou seja, há um sistema solar. O sistema solar, o Sol, seria ali o centro do universo, né? Hélio, quer dizer, tem a ver com o Sol. Centrismo, o centro ali, porque a partir desse raciocínio, poderia-se então descobrir muitas e muitas outras coisas relacionadas ao universo. Nós já falamos um pouquinho do mecenato, também é uma característica muito forte, porque eles patrocinam as artes, patrocinam o intelectualismo, isso aí cria um senso crítico bastante forte. Quais áreas de influência serão atingidas pelo renascimento cultural? Muitas áreas. Os artistas em geral, o que você puder imaginar em termos de arte, serão expressões individuais, onde se tem um tempo de guerra, o pintor vai fazer a sua pintura muito relacionada à ideia da guerra, a ideia do momento que ele está passando ali, né? Você tem as artes plásticas, você tem as esculturas. Há também aqui as questões ligadas às literaturas, muitas e muitas literaturas e grandes nomes ligados à literatura. Você tem também, então, um fortalecimento do intelectualismo. As pessoas começam a ler mais e, consequentemente,
se tornam pessoas mais críticas. Você tem a astronomia, que já falamos um pouquinho, né? Uma exploração maior das questões dos astros, do sistema solar. Acaba aquele negócio de céu e terra e começa agora a se pensar em universo. A matemática é imprescindível para esse momento, porque tudo está na base dos cálculos, a física para entender os fenômenos ocorrentes na natureza, e tudo vira ciência. A história vira ciência, tudo vai virando ciência. Todos os experimentos que vão acontecendo, nós vamos falar logo mais ali, vai virando ciência. É o renascimento, é o fortalecimento da ciência. Olha só agora, o que acontece no meio disso tudo? A reforma protestante. Lembrem-se que na Idade Média a Igreja Católica ela era monopolizada, só poderia ser católico. Quem não fosse católico na Europa seria um herege. Então, a reforma protestante ela vem para fazer uma abertura onde vai dar oportunidade às pessoas de interpretarem a Bíblia de forma individual. A pessoa vai ler a Bíblia ali, vai aprender a Bíblia e vai entender e estabelecer a sua forma de se religar com Deus, a sua religião. Esse período é uma transição do feudalismo para o capitalismo, e o protestantismo acaba sendo uma grande mola propulsora para o capitalismo, visto que se tinha muito mais liberdade de se ganhar dinheiro do que no catolicismo, que tinha a questão da usura, tinha várias questões ligadas que engessava de certa forma o crescimento do capital. Agora aqui não, e por conta disso vai vir as doutrinas muito interessantes, que nós vamos falar logo mais, que vai fortalecer ainda mais a ideia do capitalismo. Há um questionamento do catolicismo, ou seja, da religião do momento, a religião que já vinha há muito tempo sendo a oficial da Europa. Questiona-se as indulgências, que são as vendas de perdões. Perdão pelos pecados são vendidos ali, documentado e assinado pelo Papa, né? Dependendo do valor, você poderia ter muito tempo de pecado extinguido. Você tem a corrupção intelectual mesmo, uma vez que as pessoas não têm acesso à leitura da Bíblia, eles começam então a trazer pensamentos que não têm nada, absolutamente nada a ver com a Bíblia, e acabam impondo isso à sociedade, uma sociedade iletrada, uma sociedade sem acesso à Bíblia, e isso aí facilitará muito a ação dos corruptos dentro da igreja. E aqui abro um parênteses: corruptos dentro da igreja. Não é uma igreja corrupta. Tenta entender, tenta separar essas duas coisas, tá? Há também a corrupção financeira, a exploração financeira por meio de vendas de cargos eclesiásticos. Você tem a questão da simonia que aparece ali, né? Toda a negociação dos cargos, toda aquela situação, a venda de relíquias, o uso desse dinheiro para investir muito ali na questão da Santa Sé, mas também muitas vezes o dinheiro é desviado para outros propósitos. E a ideia da salvação pelas obras. Não, Lutero vai trazer a ideia que a salvação não é pelas obras, as obras não se justificam, mas a fé sim, crer, porque só Jesus, só a obra de Jesus é que realmente pode salvar. E aí nós temos esses camaradas que nós já conhecemos, né? Martinho Lutero, na Alemanha, o grande precursor. Claro que ele não está começando ali as ideias da reforma protestante. Antes dele, desde lá de trás do século XIV, você vai ter John Wycliffe, você vai ter John Hus, você vai ter muitos grupos que antes já vinham combatendo, já vinham protestando contra as ações do catolicismo do momento. Mas Martinho Lutero é o que vai ser aquele que vai bater de frente com o poder papal para estabelecer ali a liberdade religiosa tão necessária para este momento, né, de renascimento, de renascentismo. Você vai ter John Calvino, extremamente importante na França, vai se expandir pela Suíça, porque o Calvino vai trazer a famosa doutrina da predestinação, ou seja, o camarada que ele tem prosperidade aqui na Terra é porque ele está simplesmente predestinado ao céu. Então você
pense no contrário, se ela não está sendo próspera aqui, talvez ela não seja predestinada ao céu. O que vai acontecer? Por isso que eu falei lá no começo, lembra? Impulsionou o capitalismo. As pessoas não querem ficar dentro da igreja com cara de pessoas não prósperas, então elas vão trabalhar mais, dormir melhor, vão se casar, formar famílias, vão beber menos, vão ficar saindo nas festas menos e vão investir mais no trabalho, no dinheiro, no tempo, economizando mais também, naturalmente se tornarão mais prósperas, porque todos querem ter o aspecto, as características de um salvo, um predestinado à salvação. Por isso que o calvinismo é extremamente importante para as questões do capitalismo, né, do desenvolvimento do capitalismo. E é claro, nós não podemos esquecer ali de Henrique VIII, que fez com que a Inglaterra fosse basicamente a primeira nação a romper com o Papa. Por questões pessoais ali, ele rompe com o Papa e transforma a Inglaterra num país protestante, com linha anglicanista ou anglicana. É um segmento. Agora não se tem mais um controle papal. O próprio Henrique VIII, ele assumiu assim a forma de cesaropapismo. Ao mesmo tempo que ele era o rei, ele também era o líder da igreja. E agora, para fechar, Contra-reforma, isso é importante. O que é a contra-reforma? Seria então, a igreja agora vai ceder às questões protestantes? Não, não vai ceder. Ela simplesmente vai criar elementos, vai fazer sim algumas reformas, mas com um objetivo: conter o avanço protestante e, é claro, a evasão do catolicismo. Muitas e muitas pessoas estavam começando a seguir outros segmentos religiosos que não o católico. Então ela vai harmonizar mais isso, vai realmente cuidar das questões de corrupção de uma forma diferente. A própria escolha papal, da idade do Papa mais velho, mais ancião, né, vai também fazer parte desse processo. Muitas e muitas coisas mudarão, mas as essenciais que Lutero realmente queria, isso não vai mudar muito, como por exemplo a ideia de imagens, a ideia de relíquias, essas coisas vão continuar, e a ideia também da Bíblia, né, ser interpretada, a Bíblia estar acima de tudo, somente só a palavra de Deus, só as escrituras. Não, a igreja ainda será acima da Bíblia, né? Por várias questões que vale muito a pena estudar. É isso, gente. Reforma protestante é isso. É isso aí, moçada. Chegando então ao finalzinho deste vídeo. Mas tem muita coisa boa por aí. Não perca, se ligue nos próximos vídeos. Tô contigo, tamo junto e vamos nessa. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.